Agora nesta, pergunta 30. Se alguém está em uma associação de organização do nosso governo e pode expressar os ditames do seu próprio coração, ou quanto à verdade dos últimos dias, ele será considerado como uma das prostitutas? Vejamos. Se alguém na associação de organização está. Bem, veja. Associação de organização, a organização, são direitos dados pelo governo de se expressar. Veja, isso não tem nada a ver com o seu coração, está vendo? Agora, se ele é um verdadeiro crente e nascido do Espírito de Deus, em alguma ocasião ele será indagado. Está vendo? Não pode estar mais claro de forma que ele não veja isso. Agora, quero que você veja, você precisa se lembrar disto, amigo, que Deus nunca faz ou fez em qualquer tempo, como posso me lembrar. Veja, mas veja, Jesus foi a nota fundamental de tudo isso, porque ele foi Deus, Emanuel, feito carne. Agora, veja, este indivíduo, Jesus, quando sabia que quando ele veio à terra não houve, suponho, 1/10 do mundo que soube que ele esteve aqui? Sabia que quando aquele precursor veio, quando todos os montes e coisas tais que aconteceriam, suponho que não houve 1/100º da população de Israel que alguma vez soube disso? Não é estranho? Ora, havia judeus e tais e pessoas no mundo todo. Agora, lembre-se, Jesus veio para ser uma testemunha, como um salvador do mundo, está certo? Ora, houve pessoas e mais pessoas e mais pessoas e mais raças e mais pessoas que nunca nem souberam nada a respeito. Seguiram em frente exatamente como o mundo, não souberam nada a respeito, mas o tempo todo isso estava acontecendo no mundo, está vendo? Porque ele não lhes permitiu saber, ele veio e os que foram predestinados para a vida eterna foram os que o receberam. Não teria adiantado nada dizer alguma coisa aos demais, porque ele não poderia tê-los redimido, porque nem mesmo eram redimíveis. Porque foi assim quando aqueles sacerdotes se encontravam lá? Quando ele teve de chegar àquele lugar, porque os predestinados estavam espalhados lá por todos os lados, de modo que ele teve de pregar a eles como um grupo. E os grandes eruditos que deveriam tê-lo conhecido disseram: Este homem é Beelzebul, não permitiremos que este homem nos governe, e assim por diante. Veja, não permitiremos. Mas uma pequena prostituta com a vida nela, predestinada para a vida eterna, e seu nome está imortalmente na palavra de Deus aqui, aproximou-se, e a primeira vez que aquela luz brilhou nesta pequena semente, rapidamente ela o soube. O irmão Brano estalou o dedo uma vez. Veja, um velho pescador passou por ali. Eis que ele se encontrava ali, fazendo sinais e maravilhas, e dizendo a diferentes pessoas os segredos de seus corações, e revelando-se. E, ora, havia fariseus lá de pé, e diziam: Este homem é Beelzebul. Eles tinham de responder à congregação deles. Todos eles de pé ao redor. Dr. Jones, o senhor irá ouvir este homem? Ele parece que sabe do que está falando. Ele não fala como homens comuns. Eu o ouvirei. Chegou lá, veja. Sim, Deus nunca pôde chegar a ele. E lá se encontrava ele lá embaixo, e ele disseram, agora olhem lá, lá vem um homem lá. Lá está um de seus discípulos. Um homem se aproxima agora. Agora, o nome daquele indivíduo, aquele é André. Vocês se lembram? Oh, vocês se lembram do velho pescador aqui embaixo? São eles, sim. Lá está Simão, seu irmão, estão vendo? E aqueles são os filhos do velho Jonas. Agora lá eles observem. Olhem, ele está trazendo alguém a ele. Quem é? Sim, vejam o que ele fará agora. Ele é o próximo lá. Ele se aproxima. E ele disse: Teu nome é Simão, e tu és o filho de Jonas. Este homem é Beelzebul. Vejam, ele tem algum tipo de espírito nele. Ele é um indivíduo estranho. Estão vendo? Em frente, não ouçam nada disso. Vejam, fiquem longe disso.
Eu não frequentaria mais essas reuniões de modo nenhum. Vejam, então logo essa coisa termine, sairemos daqui. Nunca viremos para cá novamente. Está vendo? Por quê? Agora, foi isso que ele pensou, e ainda assim era para ele ter sido tal. Veja, os próprios a quem ele veio foram os que o crucificaram. Está vendo? Mas houve uma pequena prostituta que todos tinham expulsado. Não estou endossando a prostituição, de jeito nenhum, mas só estou lhes mostrando a semente predestinada. Veja esse indivíduo aqui, este velho pescador. Não poderia ele... A Bíblia diz que era homem sem letras, está certo? Não somente isso, mas era indouto. Agora, isso está certo ou errado? Oh, se simplesmente pudéssemos nos tornar indoutos para muitas dessas coisas que achamos que sabemos, está vendo? Muito bem, veja, ele era tanto indouto quanto sem letras. E então se aproximou ali da presença do Senhor Jesus, e ele lhe disse quem ele era. Na mesma hora, isso encerrou o assunto. Agora, qual foi o argumento deste outro indivíduo contra isso? Bem, vejam, ele creu. Vejam quem é. Vocês sabem quem é aquele. Bem, aquele homem nunca. Ora, ele é um pescador. Ora, ele é analfabeto. Eu comprei peixe dele e ele nem conseguiu assinar-me um recibo. Veja, esse é o tipo da coisa. Esse é o tipo de pessoa que dá ouvidos a algo assim. Graças ao Senhor. Amém. Está vendo? Ora, ele não... Vejam o pai dele, ele era indouto. Ele nem os mandava para a escola, mas esse é o que ele mandou para a escola. Ensinou o caminho em que o queria. Não estou defendendo que não se vá à escola agora, espero que você entenda. Mas aí está, apenas um tipo, veja o que se consegue com isso. Esse é o tipo e a razão porque passa acima da compreensão deles. E sabe de uma coisa? Eu diria que nem um terço de todos os judeus do país chegou a saber qualquer coisa acerca dele vir. E então um quinto desse um terço o escutou. E então um centésimo desse um quinto o recebeu. Sabe quantos ele teve? Ele teve 12 de pé junto à cruz do grupo inteiro. Onde estavam os demais? Está vendo? Os 70 foram embora. Agora, enquanto ele estava curando os enfermos, ele apenas seguindo, sem dizer nada acerca de sua doutrina, ele somente ia em frente, curando os enfermos e tudo mais. Oh, que coisa! Aquele era o Espírito de Deus nele. Vocês creem nisso? A congregação diz, amém. Quando ele estava curando os enfermos, maravilhoso. Esse é um grande rabi. Ei, vocês, irmãos, vocês deviam tê-lo em suas igrejas. Olhe, isso é que é poder. Esse indivíduo realmente consegue curar os enfermos. Vocês deviam ver, ele tem dom de cura. Bem, naturalmente, vão fazer personificações disso. Lá vêm eles, porque cada grupo tem de ter seu próprio homem. Lá veio ele, e então, inesperadamente, um dia ele se sentou. Oh, certamente, Rabi, iremos contigo. Muito bem, sentem-se, vamos. Muito bem, enviou os 70 e assim por diante. Então, um dia, depois de um grande milagre ter sido realizado, ele se sentou e começou a lhes dizer a palavra. Veja, ao começar a soar muito bem, ele começou a lhes dizer a palavra, a verdade. Disseram, agora espere um minuto. Tenho dúvidas quanto a isso. Era contrário à doutrina deles. Diziam, bem, sei que deixamos a sinagoga e tudo isso, mas talvez nós estivéssemos errados, irmãos. Melhor voltarmos, porque esse homem fala por enigmas. Ele é um indivíduo um tanto estranho. Não consigo entender isso. Está vendo? Que foi isso? A semente não foi predestinada desde o início. Então, logo ele teve um grupo ministerial e conversou com os ministros. Disseram, melhor voltarmos também e voltarmos a entrar na organização, pegar nossas credenciais novamente. Vejam, porque este indivíduo, ora, quem pode entender um homem assim? Ele diz isto aqui e diz isto aqui. Esses outros não o entenderam assim. Ele estava mostrando enigmas a alguns deles, mas não aos outros. Deste modo, eles se afastaram. Então ele se voltou e olhou para os 12 ali em pé e disse,
Vocês também querem ir? Está vendo? Agora observe. Pedro disse: Sabem de uma coisa? Eu frequentei aquele velho local todo aquele tempo. Para onde eu iria? Para onde eu iria? Para onde eu poderia ir? Depois que fiz aqui uma obra e não posso voltar àquela lata de lixo onde encontra-se todo tipo de lavagem do mundo. Estão vendo? Para onde eu iria? Eu simplesmente não posso fazê-lo. Ele disse: Então, muito bem, vamos, venham comigo. Agora, aí está vendo? Como foi isso então? 12 dentre aproximadamente 2,5 milhões. E o Salvador do mundo, de bilhões, ainda assim humilde. Veja, simplesmente permaneça humilde. Observe. Agora, com todos aqueles fariseus e aquela pequena prostituta chegou lá, ela disse: Pois é, tu deves ser profeta. Agora, sabemos que o Messias virá, e quando ele vier, ele fará isso. Ele disse: Eu o sou. Ela disse: É isto. E lá se foi ela. Tentar detê-la uma vez? Não se poderia fazê-lo. Pergunta 31. Irmão Brana, saudações em nome do Senhor Jesus. Por favor, explique quem era o homem em Mateus 22:11. O homem que não estava trajando veste nupcial. Trajando veste nupcial. Eu sei que esse homem não podia entrar no céu sem estar com a veste nupcial. Este era um convidado, eu sei, não a noiva. Sim, isso mesmo, ele seria um... Sim, ele entrou de mansinho, está vendo? Agora, veja, agora eu poderia pregar um sermão inteiro sobre isso. Agora tenho 10 minutos para orar pelos enfermos e concluir. E estou com a metade delas concluídas, suponho. Note, mas vou me apressar, certo? Com toda certeza, depois dessa, está vendo? Aqui está o que aconteceu. Se você conhece os costumes orientais, está vendo? Quando um noivo distribui convites para o seu casamento, ele só distribui certa quantidade de convites. E para cada convite que enviava, tinha um porteiro de pé junto à porta para vestir uma túnica nele. Quer ele fosse pobre ou o que fosse, se ele fosse rico ou pobre, o que fosse ele, todos tinham de usar esta veste nupcial. Quando ficava de pé junto à porta, vestiam isto nele. Ela encobria o que o seu exterior tinha sido. Ele é convidado, quer fosse milionário ou quer fosse mendigo, quer fosse fazendeiro, abridor de valas ou o que quer que fosse, ou rico, influente, ele está aqui trajando a túnica agora, porque a túnica é colocada nele à porta, quando entra pela porta. Agora, tome São João 10, creio que é. Ele disse: Eu sou a porta, está vendo? Eu sou a porta que entra, pela qual entrais. Agora lá se encontra ele à porta, e aqui está o homem para vestir a túnica nele, o Espírito Santo para lhe dar a túnica de justiça quando entrar. Agora, este homem tinha vindo por alguma organização, por trás, pela janela aqui, alguma abertura pela qual entrou, e chegou à mesa e se sentou. E então, quando o noivo veio e olhou em volta, eles tinham sido patos esquisitos antes. Agora ele é o pato esquisito, está vendo? Que estás fazendo aqui dessa maneira, sem o batismo do Espírito Santo e todas essas coisas? Como entraste aqui? Bem, ele entrou por algum lugar, exceto pela porta, e veio sem o convite apropriado, está vendo? Ele veio por algum sistema educacional, veja, ou algo assim. Ele entrou, e ele lhes disse: Amarrai-o de pés e mãos, lançai-o daqui nas trevas exteriores, onde haverá choro e pranto e ranger de dentes. Está vendo? Ele entrou no período da tribulação. Está vendo? Ele não entrou pela porta. Assim, muito bem. Pergunta 32. O Elias de Malaquias 4 será o mesmo que o Elias mencionado em Apocalipse 11:3? E as outras duas testemunhas são indivíduos distintos? Distintos? Sim. O Elias de Malaquias 4 não será o Elias de Malaquias 3. Estudamos isso ontem à noite. E as outras testemunhas são distintas. Duas delas, sim, Senhor, Moisés e Elias, conforme nossa revelação.
Agora, não quero segurá-los aqui por muito tempo. Pergunta 33. 1 Reis 19, irmão Brana, eu creio que o número dos que não dobraram o joelho foi ser... Sim, isso mesmo, 700 ao invés de... Obrigado, está certo. Foram 700 ao invés de 7.000. Irmão Brana, 7.000 ao invés de 700. Agora, viram isso? Vocês sabem, realmente, quando uma pessoa vem dessa maneira para pregar, quero lhes perguntar uma coisa, agora, de modo que entendam. Quando Elias veio do deserto, ele tinha uma mensagem. Ele saiu pisando firme daquele deserto e veio direto dizer àquele rei: o orvalho nem mesmo cairá do céu até que eu o chame. Essas foram as palavras que ele usou. E logo se foi de volta e não disse nada a ninguém. Está vendo? Quando tinha outra mensagem, ele vinha diretamente e transmitia essa mensagem, e dava meia volta e retornava para o deserto. Está vendo? Agora, se você observar, quando eu assentei a pedra angular sob esse tabernáculo, ele disse: faze a obra de um evangelista. E agora a hora está vindo, quando essa obra está separando. Uma outra coisa está acontecendo. Então estou tão... Veja, chego aqui e tento me fazer de evangelista e alguma outra coisa. E está vendo onde você está? Está vendo? Você está... eu estou esperando que a igreja seja espiritual bastante para entender. Pergunta 34. Irmão Brana, entendo que Elias tem de ser 3 vezes. O irmão nos diz que ele já veio 2 e virá novamente. Agora, a pessoa sobre quem o espírito de Elias estará, será também das 2 testemunhas de Moisés e Elias lá? Não, não. Ele será um gentio, veja, a igreja gentia. Deus envia sempre ao seu próprio povo, veja. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele sempre envia aos seus a mensagem da hora. Quando Deus estava tratando com os judeus, não houve nenhum profeta gentio que veio. Quando Deus está tratando com os gentios, não há profetas judeus. Quando Deus se volta aos judeus, não haverá profetas gentios. Está vendo? Está vendo o que quero dizer? Muito bem. Depois que o arrebatamento estiver ocorrido, agora haverá um tempo de transição, naturalmente, uma mensagem levando a outra. Tem de vir exatamente assim, veja. Como eu expliquei isso, veja. Como Paulo aos gentios e assim por diante. Muito bem. Pergunta 35. Depois que o arrebatamento tiver ocorrido, alguém da igreja será salvo no final que não foi levado no arrebatamento? Não, porque o sangue já se retirou. Veja, não há intercessão. A era gentia terminou. Não haverá ninguém salvo depois do arrebatamento, ou ninguém da igreja. A igreja. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo? Isso não ocorrerá, veja, não após a igreja ter partido.